Dá uma olhada nessa chamada aqui. Este sábado tem um grande clássico na Série B do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo. As duas equipes já garantiram um lugar na primeira divisão e vão lutar pela vitória no último desafio do ano. Palmeiras e Botafogo, ao vivo, neste sábado. Que loucura, né? O que mudou em todos esses anos, cara? 2003, aí os caras estavam em Série B e agora, sábado, vão decidir uma vaga de Mundial. Que loucura, né, cara? O que aconteceu nesses anos todos? Fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando muito sobre o Mundial, polêmica que se instalou, né, na outra semana, sobre brasileiros e europeus, ou o resto do mundo contra os europeus, nível do futebol, aquela porra toda. E eu fiquei pensando, será que o Brasil tem o mesmo nível do futebol europeu? Não tem, né? Não tem. Se a gente for pegar aí 30 jogos de europeus e brasileiros, europeus e outros times do mundo, sei lá, 20 vezes os europeus vão ganhar, vai dar, sei lá, 5, 6 empates e o resto de vitórias dos outros times. Vai ser uma coisa assim, entendeu? Porque não tem muito como comparar mesmo, eu acho que o nível do futebol europeu é maior. Mas também, meu ponto com isso tudo será que não dá para ficar feliz com alguma coisa que aconteça no futebol brasileiro? Será que não dá para ficar feliz com o feito dos times daqui? Esse é meu ponto, sabe? Por que tem que sempre achar algum problema? Por que tem que sempre achar alguma coisa de ruim, né, no futebol brasileiro? Esse é meu grande ponto com o Mundial. Mas aí nessa viagem maluca aí, pensando em como daqui a pouco parar de ficar chupando o dedo, né? E ser o Grêmio lá no lugar do Palmeiras, do Botafogo, ser eu dos outros times brasileiros. Como é que faz para ficar lá no lugar deles? Se a gente for parar para pensar, o Botafogo é meio que sem todo respeito ao Botafogo, mas é um negócio meio artificial, né? Um cara lá botou uma grana, aí virou um baita de um time, ou pelo menos contratou muita gente, aquela coisa. Mas o Palmeiras tem uma coisa que me pega bastante nesse time do Palmeiras aí. E eu queria falar sobre isso, tá? Sobre uma coisa que o Grêmio pode fazer e pode levar o Grêmio daqui a pouco tá lá no lugar deles, por que não? Não é um processo rápido, não é vapt-vupt. Mas é possível, cara. É bem possível. E para isso eu busquei algumas referências aqui que eu quero falar com vocês, tá? Só antes de mais nada, breve parênteses, deixa o like se puder deixar o like. E claro, te inscreve por aqui, porque é muito importante, principalmente nesse começo de trabalho aí. Já que não tenho lá muita periodicidade, né? Vou colocando de vez em quando aí um outro vídeo, então a tua inscrição também vale demais. E parando para pensar, tá? No que faz o Palmeiras ser um grande time, você pode pensar assim, pô, mas investe muita grana, né? Realmente investe muita grana. E quem investe muita grana, às vezes não vai ter uma grande dívida. E não é bem assim que acontece, tá? Se eu for pensar, basicamente no caso do Palmeiras, que é o referencial que eu vou buscar aqui agora, tá? O Palmeiras é o sétimo, segundo a Infomoney, aqui eu vou colocar em algum lugar na tela sempre as publicações. O Palmeiras está em sétimo dos clubes que mais devem no mundo, uma dívida aí no mundo não, no Brasil, né? Uma dívida aí de pouco mais de 825 milhões de reais, tá? E aí a dívida do Palmeiras, ela é basicamente duas coisas, né? Uma questão de dívidas passadas, né? E uma questão operacional. Dívidas passadas não é tão grande assim, acho que 120 milhões, uma coisa assim, que é alto, né? Mas para o nível do futebol não. E o resto é tudo operacional mesmo, né? O que o Palmeiras gasta no futebol. O Palmeiras gasta bastante. Mas aí que tá, também o Palmeiras gasta bastante, mas porque consegue fazer bastante dinheiro. E aí numa publicação aqui do Sports Value, pode ser? Colocou o Palmeiras como, em 2024, o segundo clube que mais conseguiu receita, cara. Só abaixo do Flamengo, que é uma máquina de fazer dinheiro, né? Mas acima de todos os outros, aí Corinthians, São Paulo, Fluminense, as SAFs aí também, né? O Palmeiras aí superando a casa de 1 bilhão e 200 milhões de faturamento. E o que isso quer dizer? Como o Palmeiras conseguiu isso?
Aí a gente vai para essa publicação aqui do GE, que diz que o Palmeiras arrecadou 440 milhões com vendas. E isso impulsionou um faturamento recorde de 2024, passando aí de 1 bilhão e 200 milhões. Quando a gente vai olhar as vendas do Palmeiras, cara, basicamente assim, teve 2 jogadores com valores muito elevados, né? O Endrick e o Luiz Guilherme. O Endrick quase 200 milhões para o Real Madrid e o Luiz Guilherme um pouco mais de 100 milhões para o West Ham, mas tem muitos jogadores com valor um pouco menor e bem considerável, né? E basicamente as maiores vendas da equipe do Palmeiras foram de jogadores de base. E aí eu vou para uma outra publicação por aqui, tá? É uma publicação da CNN, tá? A publicação da CNN, eu vou garantir aqui, a publicação da CNN, que dava conta, ou dá conta, das vendas do Palmeiras em termos de categoria de base, tá? 2022, o Endrick, então, claro que aí tem o valor fixo mais os extras, né? Mas o Endrick 2022 72 milhões, Gabriel Veron ali por 10 milhões em euros, tudo em euros, né? E o Patrick de Paula com os 6 milhões de euros. Aí 2023 tem o Giovanni para o Saad, e o Danilo para o Nottingham Forest. Em 2024 o Estevão, também o Luiz Guilherme, o Arthur e também o Kevin, né? 4 jogadores importantes de categoria de base do Palmeiras. O que eu quero dizer com tudo isso? Basicamente o Palmeiras conseguiu inflar bastante a sua entrada de grana com jogadores vendidos de categoria de base. Outros também, mas muito categoria de base que o Palmeiras conseguiu inflar num faturamento recorde, ultrapassando vários times aí do Brasil, tá? Vários times do Brasil o Palmeiras conseguiu vencer na base aí da venda de jogadores de categoria de base. Aí você me pergunta, César, será que dá para fazer a mesma coisa com o Grêmio? Será que o Grêmio consegue fazer a mesmíssima coisa do Palmeiras? E aí eu te digo, o Grêmio já fez um negócio parecido. A gente vai para mais uma vez uma publicação do GE, que é essa aqui, que diz que o Grêmio aí na última década, leia-se última década aí de 2013 a 2023, o Grêmio chegou quase um faturamento de 1 bilhão só com venda de ativos da base. A gente for pegar, aí, segundo o próprio clube, pelo menos 800 milhões em venda o Grêmio conseguiu, só com jogadores de categoria de base. Se a gente fosse dividir aí por todas as temporadas, será um acréscimo aí de 80 milhões, 100 milhões, né? Dentre as possibilidades aí, será que seria interessante acrescer 80 milhões, 100 milhões no orçamento do Grêmio? Olha, 100 milhões acrescido, o Grêmio com certeza aí iria muito pro alto, no top dos times que mais arrecadam, com certeza, né? Porque se for pegar ali, ó, o Grêmio com 509 milhões de receita, segundo aquela publicação da Sports Value, coloca mais 100 milhões aí, o Grêmio ultrapassa o Inter fácil, ultrapassa o Atlético Paranaense, fica muito próximo de um Atlético Mineiro que é SAF e do top 5 ali do futebol brasileiro, com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Fluminense. Conclusão de tudo isso dá para fazer a mesma coisa do Palmeiras? Dá. Dá para o Grêmio não ser o time que vai chupar dedo no próximo Mundial daqui 4 anos? Dá. Mas não é um caminho fácil, não é um caminho que não vai gerar atrito, é um caminho árduo nos próximos 4 anos que o Grêmio tem aí para poder ter mais ativos, né, de categoria de base e com isso poder também gerar mais grana e, claro, poder fazer um futebol melhor, porque também não é só de categoria de base que tu faz um time. Tem a importância de formar jogadores, tem a importância de formar grandes ativos para poder valer mais teu grupo, poder investir mais no futebol e poder fazer um time mais qualificado também dentro da necessidade. De resto, esse Mundial aí é aquela coisa, né? Tentar ver um pouquinho dessa cultura futebolística que eu acho sensacional, cara. Ficar vendo os times diferentes aí brigando entre si, medindo força, aquela coisa. Por mais que a gente saiba que as ganhas na melhor condição, taco a taco, 0 a 0,
os times europeus vão ganhar a maioria das vezes. É um torneio, é um jogo só, 90 minutos, nem mais 90, né? 100 minutos, sei lá. E aí os times medem força ali e vão ver o que acontece, cara. É legal de ver. Legal de ver a cultura futebolística, legal de ver algumas histórias, né? A gente viu o Suárez fazendo golaço aí, a gente viu o Messi fazendo golaço, a gente viu o Sérgio Ramos sendo muito importante para o Monterrey. Enfim, várias histórias aí de jogadores mais veteranos também fazendo a sua caminhada aí na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho bem legal, bem legal. Comenta aqui também se você está olhando o Mundial, gosta do Mundial, não gosta do Mundial, o que você pensa sobre esse assunto que eu trouxe. Dei uma viajada, né? Saí do Mundial, fui para a categoria de base do Grêmio, mas é uma forma de tentar, de alguma forma, fazer com que o Grêmio não fique chupando o dedo no próximo Mundial e possa estar lá fazendo frente também, como um grande clube que é, né? Então, quero saber da tua opinião também sobre esse assunto ou esses assuntos nessa viajada, tá? Até qualquer hora, gurizada. Valeu!